Não é de hoje que circulam por aí histórias sobre livros amaldiçoados e assustadores. Alguns, no decorrer da história, até tentaram proibir alguns títulos. Certamente você já ouviu falar de alguns textos que podem trazer azar para quem ler eles. E hoje eu vou falar dessas obras e alguns outros mistérios. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos! Seguindo nosso mês do Dia das Bruxas, ou o Dia do Saci para nós brasileiros, resolvi trazer esse tema que vocês já tinham sugerido há muito tempo, que são livros e textos proibidos. Seja porque eles ficaram conhecidos por trazer azar e morte, ou porque quem escreveu eles não era considerado uma boa pessoa. Esse vídeo tá cheio de mistério e, como toda boa história de terror, tem várias reviravoltas e até uns faz de conta. Então, bora pro primeiro livro. L. Ron Hubbard foi um escritor e fundador da Igreja da Cientologia. Ele já era famoso por escrever ficção científica e fantasia, mas ficou ainda mais depois de desenvolver um sistema de autoajuda chamado Dianética, publicado em 1950. De acordo com o seu depoimento, ele passou por uma experiência de quase morte durante um procedimento odontológico que deu errado. Quando voltou à vida, trouxe consigo o que, segundo ele, eram as respostas para grandes questões como: por que estamos vivos? Qual é a missão da humanidade? Deus existe? Ron então escreve toda a experiência e em 1938 apresenta um manuscrito chamado Excalibur. Ele disse apresenta e não publica porque ele nunca chegou a publicar mesmo. Ele só mostrava para os amigos mais íntimos. Várias pessoas afirmaram que viram esse manuscrito e rodaram boatos que algumas delas até chegaram a enlouquecer e iam parar em hospícios. Aí ficou instaurado o grande mistério do livro Excalibur, detentor das respostas da vida e que deveria ficar escondido para não enlouquecer mais pessoas. E foi depois disso que o Ron publicou seu novo sistema de autoajuda. Até hoje existem seguidores do Ron que acreditam fielmente que é tudo verdade. Mas aí acontece o seguinte: eu particularmente não gosto de ver essas listas de curiosidade sem saber de onde é que as pessoas tiraram as informações, ou se ao menos chegaram a validar elas. Então, já que eu decidi fazer um desses vídeos, eu aproveitei para checar as fontes e pesquisei um pouquinho mais a fundo. Mistérios que são facilmente desbancáveis não são mistérios, são apenas informações incompletas. Por isso, se eu encontrar outros fatos ou segundas hipóteses sobre cada caso, eu vou trazer aqui para vocês. No caso do Ron e do seu livro Excalibur, não existe uma versão dita como oficial do livro. Tirando esses amigos mais próximos e alguns dos seus fiéis, ninguém chegou a ver esse livro. Algumas supostas passagens dele foram publicadas aqui e ali, mas não continham nada de surpreendente. E para mim o interessante não é nem se o livro chegou a ser feito mesmo ou não, mas sim se ele teria essa habilidade de deixar as pessoas loucas. Isso sim seria inexplicável. Forrest J. Arkman foi o agente literário do Ron até início dos anos 50. Segundo ele, Ron mudava pontos do seu relato cada vez que recontava. Uma vez disse que teve a experiência de quase morte durante a consulta no dentista. Na outra vez foi durante a guerra. Em outra foi durante um procedimento cirúrgico. E por fim divulgou que a versão do dentista seria a oficial. Também não existe registro médico das pessoas que supostamente foram internadas em hospícios devido ao encontro com o livro. E tudo que temos são histórias repassadas de fiel a fiel, além de jornalistas e veículos de comunicação que continuam divulgando essa história sem qualquer fonte. Próximo livro. O misterioso manuscrito Voynich, ou o Código Voynich, é um livro ilustrado com informações indecifráveis. Ele foi descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich, que o comprou de um vendedor de livros antigos. Mesmo sem entender uma única palavra, Voynich ficou fascinado pelas ilustrações e textos que pareciam querer fazer sentido. Em 2005, o manuscrito entrou para a Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, e desde a sua descoberta, centenas de linguistas e matemáticos tentaram decifrar as informações. Nenhuma das teorias que surgiram até hoje foram aceitas pelos estudiosos. Lembrando que não basta aparecer alguém dizendo que conseguiu decifrar. Essa pessoa tem que apresentar qual o método científico que adotou para chegar nessas conclusões, e aí a área acadêmica global tem que entrar no consenso de que tem uma lógica ali. E só aí pode ser que ela tenha base suficiente para ser aceita. O estudo das línguas, ele é como qualquer outro campo científico. Você tem que ter o objeto de estudo,
criar ou utilizar um método científico, apresentar suposições, aplicar esse método, provar um mínimo de informações dentro desse campo de estudo e só aí você vai ter o suficiente para uma teoria bem sustentada. Mesmo que você não tenha como provar 100% o que você está falando naquele momento. O único consenso que os cientistas entraram foi de que há sim uma lógica por trás dos textos. A lei de Zipf, que é um método que usa estatística matemática nos estudos de várias áreas, incluindo a escrita, foi encontrado no manuscrito. Por mais que as línguas sejam muito diferentes, o ser humano segue uma lógica para desenvolver um método de registro. Existem diversas dessas lógicas, mas não tem como uma pessoa registrar informações sem seguir uma delas. São esses padrões que os cientistas e os decodificadores tentam procurar na hora que eles vão tentar decifrar um código. E é por isso que dá para dizer se um texto é um monte de letras e palavras confusas misturadas de qualquer jeito só para confundir as pessoas, ou se é realmente um texto que faz sentido, mas está com a sua mensagem codificada. Para resumir a história, foi descoberto através do estudo do papel que o manuscrito é de algum ano entre 1404 e 1438, e ele ganhou a fama de livro mais misterioso do mundo, já que ninguém até hoje conseguiu ler. Em 2019, o britânico Gerald Chessity afirmou que conseguiu decifrar a lógica por trás do manuscrito. Gerald é um pesquisador da Universidade de Bristol, que correu para publicar o artigo sobre a descoberta no periódico Estudos Românicos da faculdade. A notícia se espalhou pelo mundo e vários pesquisadores foram avaliar as informações dele. Mas, para a decepção de todos, não há base suficiente para qualquer afirmação. Depois de ver a falta de embasamento da teoria, a universidade publicou um pedido de desculpas para a comunidade acadêmica e retirou o artigo do ar. Então, o mistério do manuscrito de Voynich continua e quem sabe algum dia a gente vai descobrir o que tem lá. Próximo livro. O livro de Thoth. É um conjunto de textos egípcios onde é guardado grande parte do conhecimento do Antigo Egito. Entusiastas e historiadores egípcios afirmam que é nesse livro que podemos encontrar vários segredos sobre astrologia, geografia, rituais, hinos, construção e medicina egípcia. O historiador e sacerdote egípcio Maneto afirmou que muito do conhecimento era registrado pelo próprio deus Thoth, deus da sabedoria e da escrita. Segundo Maneto, Thoth escreveu mais de 36.525 livros. Esses livros eram armazenados nas Casas da Vida, as bibliotecas escondidas nos templos antigos. O livro de Thoth é o trabalho mais famoso e misterioso e conta sobre o encontro de uma pessoa descrita como uma que ama conhecimento e uma entidade que foi identificada como o deus Thoth. Além das informações sobre o povo egípcio, o livro também fala dos animais sagrados e o mundo dos mortos. Esse livro tem vários mistérios que envolvem cada um dos textos, mas no geral, alguns estudiosos concordam em certos pontos, porque o livro não é totalmente indecifrável como os outros dessa lista. O livro de Thoth é um dos livros mais antigos do mundo e ele é estudado até hoje. Para variar, tudo que vem do Oriente acaba ganhando fama de místico ou assombrado em algum momento. Principalmente porque nós do Ocidente temos a mania de rotular as práticas e os costumes que vêm de lá, principalmente do Egito. Vamos ver. Meu Deus do céu, um mosquito. Ai, beleza, mosquito. Você tinha que aparecer agora, né? Não, tá bom, tranquilo. Ui. É verdade que eles atribuíam os feitos a diversas divindades, mas as tecnologias deles nunca ficavam para trás. Eles registravam técnicas de plantio e construção, sempre visando aprimorar e passar esse conhecimento para as outras gerações. E mesmo textos práticos como esses chegavam para nós e ganhavam fama de amaldiçoados. E é claro que aconteceu isso com o livro de Thoth. Surgiram boatos de que pessoas liam o livro e morriam alguns dias depois, ou ficavam acamadas por causa de doenças misteriosas e sobreviviam por muito pouco. Esses rumores ficaram tão grandes que o acesso ao livro ficou difícil para quem queria estudá-lo. Sorte que logo surgiram outros objetos estranhos e a atenção do público se desviou do livro. Mas esses boatos ainda circulam muito em sites famosos e geralmente são abordados com bastante sensacionalismo em vários programas. Tem ainda uma ideia que ficou bem famosa de que foi o próprio deus Thoth que foi o responsável pela criação das cartas de tarô. Não é difícil de encontrar sites esotéricos que falam nessa ligação,
do deus egípcio da sabedoria escrita com o baralho de tarô. Mas o primeiro registro do tarô foi feito na Europa por volta de 1350, chegando até a ser proibido. Quem fez essa conexão do livro com o tarot foi o autor Antoine Gébelin, dizendo que a sabedoria mística de Thoth que desenvolveu o sistema de cartas. Mas egiptólogos já descartaram essa informação porque nunca foi encontrada qualquer menção delas nos hieróglifos. Esse que era para ser um vídeo sobre livros assombrados virou uma quebração de estereótipo. Mas como eu disse antes, eu não vou trazer uma informação sensacionalista sem eu pelo menos tentar verificá-la antes. E esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto muito daqueles vídeos que falam 5 crimes inexplicáveis ou conheça os desaparecimentos mais misteriosos do mundo, porque geralmente são só informações incompletas. Desculpa tirar um pouco da magia, mas voltando para a lista. Agora nós vamos para aquele que possivelmente é o livro que tem mais revelações do mundo. Aquele cuja só a menção já é capaz de fazer as pessoas tremerem. Aquele que, se cair em mãos erradas, é capaz de levar milhares à loucura ou a serem perseguidos e mortos. A Bíblia, quer dizer, o Necronomicon. Criado pelo autor H.P. Lovecraft, o Necronomicon, também chamado de Al-Azif, é o livro fictício onde supostamente estão todos os segredos obscuros de outros mundos. Ele guarda informações sobre criaturas monstruosas, fórmulas de magia sombria, métodos de invocação, meios de abrir portas para divindades e muito mais. Só de ler alguma passagem dele, qualquer um enlouquece e morre de formas horríveis. O livro é citado em alguns dos contos do autor, e não existe uma edição definitiva que foi publicada pelo próprio Lovecraft. Depois da fama dessa história, vários autores surgiram dizendo que tinham a versão verdadeira, chegando até a publicar livros com o nome de Necronomicon. Mas vale lembrar que nem o próprio Lovecraft chegou a publicar o verdadeiro Necronomicon. Ele só cita esse livro nos contos dele. Até porque se ele chegasse a publicar mesmo, isso só serviria para desmentir as várias lendas que ele conseguiu construir sobre como esses textos levavam as pessoas à loucura. E nos contos, os personagens dizem que o livro está guardado às 7 chaves já para não ser lido mesmo. Muita gente, principalmente fãs de Lovecraft, acreditam que o Necronomicon é real, mas ele foi escrito por uma personagem ficcional dentro dos contos do Lovecraft, o poeta louco Abdul al-Saredi. Abdul al-Saredi é o pseudônimo criado por Lovecraft quando ele era jovem, depois de ler As Mil e Uma Noites. Então, o próprio Abdul não existe, mesmo que muita gente insista que sim, ou que ele foi baseado em alguém que existiu. É comum surgirem mitos, lendas sobre uma história depois que ela fica famosa. E o que não falta é teoria da conspiração envolvendo os mitos de Cthulhu, como ficaram conhecidas as obras de Lovecraft. Então o Necronomicon virou sinônimo para livros amaldiçoados e perigosos. E até hoje é considerado o livro mais perigoso do mundo, mesmo sendo fictício. Ah, e se vocês verem à venda algum livro com o nome de Necronomicon, já vão sabendo que aquela obra é de algum outro autor que tomou a liberdade de criar em cima do universo de Lovecraft, já que elas já são de domínio público. Se você assistiu até aqui, quer dizer que eu consegui prender um pouco a sua atenção, então eu vou aproveitar para falar sobre outro tipo de proibição. Do tipo de proibição de livros realmente assustadora, daquelas que nós temos que ter medo mesmo. Como a ação da Secretaria de Educação de Rondônia, que circulou em fevereiro do ano passado um memorando mandando censurar várias obras, mandando tirar elas das escolas públicas. O secretário da Educação, Swami Vivekananda, disse que essa notícia era falsa, mas então foi confrontado com imagens oficiais desse documento dentro do sistema da secretaria. Então ele contornou a situação dizendo que não estava sabendo e essa ação caiu por terra. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o memorando com a lista de algumas das obras que seriam retiradas de circulação. São obras clássicas da literatura nacional e mundial, como Macunaíma, Beijo no Asfalto, Estrangeira, O Castelo, Contos de Terror, de Mistério e de Morte e muitos outros. Dezenas desses títulos falam sobre personagens LGBTQ, sobre diversidade e liberdade de pensamento, e alguns são histórias que contêm temas assustadores, como a de Edgar Allan Poe. Ainda tem uma observação dizendo: todos os livros do Rubem Alves devem ser recolhidos. Além desses absurdos, o memorando tá cheio de erro gramatical e livros que aparecem mais de uma vez. Deve ser porque é para proibir eles mesmo.
Tá, mas e o que isso tem a ver com outro assunto do vídeo? Seguinte, toda época teve algum livro proibido, por esse ou por aquele motivo, mas um desses motivos tá sempre ali, que são obras que ofendem a moral e os bons costumes da época em questão. Um grande exemplo foi o Índice dos Livros Proibidos de 1559. Ele era uma lista com o nome de obras que a Igreja Católica mandou recolher e até destruir, porque iam contra os dogmas dela. Lembrando que naquela época a Igreja tinha esse poder, e outras edições do índice continuaram a serem atualizadas e publicadas até 1948, só sendo realmente abolido em 1966. E nesses livros vinham textos que sugeriam um pensamento diferente dos dogmas da Igreja, mesmo sendo ficção. Mas Laís, isso foi mais de 60 anos atrás. Sim, mas foi utilizando esses mesmos critérios que a Secretaria de Rondônia tentou fazer censura. E enquanto isso, lá na Suécia abriram a primeira biblioteca de livros censurados do mundo. E o que isso tem a ver com os livros mais assustadores do mundo? A maioria deles foram classificados como amaldiçoados depois que vieram para o Ocidente e caíram nas graças do que nós chamamos de sociedade civilizada, entre aspas. O Oriente é sempre representado como exótico ou maligno. E como nós estamos na era da globalização, os rumores se propagam com uma velocidade absurda, mesmo sendo falsos. Textos que eram descobertos ou furtados do Oriente eram recebidos com muito preconceito pelos outros países, alguns até sendo proibidos de circularem imagens dizendo que trariam azar e maldições. E essa ideia continuou sendo espalhada através de geração em geração, e até hoje a gente ainda acredita, ou grande parte de nós acreditamos, que tudo que vem de lá contém magias sombrias e obscuras. Até grandes livros de horror de ficção foram baseados nesse preconceito também, como a história de origem do Necronomicon. E sim, infelizmente Lovecraft fez parte desse movimento de preconceito. Não só por isso, tem várias passagens dos textos deles que têm algumas questões xenofóbicas, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. E por mais que a gente olhe sem muito interesse ou até achando graça para essa história de livros assustadores e proibidos, a gente tem que lembrar que essa proibição foi levada a sério em outra época. E eu não quero passar pelo processo de ver livros sendo proibidos só para daqui a décadas ou séculos as pessoas olharem para trás e... Sério que eles proibiram Macunaíma? Sério, cara, eles tinham medo e mandaram recolher Memórias Póstumas de Brás Cubas. E assim nasceu a lenda da maldição do vestido de noiva. Mas vocês viram o cara que morreu depois de ler Os Sertões? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar os amigos que ajuda bastante. E até a próxima!